Para você que ainda não me conhece, meu irmão, amigos que ainda não me conhecem, eu nasci e me criei na cidade de Caraúba, ali no Rio Grande do Norte. E desde os anos 60 que minha família vem brigando ali com outras famílias. E nessa briga de família já vem uma destruição grande. E eu desde pequeno fui criado no meio dessa briga. E aconteceu e também logo eu entrei também no mundo do crime. Acontecendo o primeiro crime na cidade de Caraúba, o vereador presidente da Câmara. Aconteceu aquele crime, eu fiquei foragido. Pedido pela polícia do Rio Grande do Norte. E saí de casa, mesmo foragido, fui morar no Maranhão. Do Maranhão, passei muito tempo foragido no Maranhão. Meu pai, um agricultor pobre, não tinha condições de me manter na vida de foragido. Eu comecei a me envolver com coisas erradas. Foi quando fui um dos envolvidos naquele assalto dos 94 milhões em 82, pagamento da emergência, ali entre Caraúba e Oidal do Borges. Aconteceu aquele assalto, fui um dos envolvidos. Fiquemos pedidos pela Polícia Federal e eu fui preso pela Polícia Federal no estado do Piauí. Nós estávamos se escondendo porque já estava saindo no Jornal Nacional, televisão, tudo, e toda a família estava sendo presa. E eu fui me esconder numa propriedade que a gente tinha ali em Canto de Buriti, no estado do Piauí. Fiquei me escondido ali. E antes de sair da fazenda, nós recebemos um cerco da Polícia Federal. Foi de manhã, 9 horas da manhã, quando a polícia cercou a fazenda. Nós estávamos tomando café na mesa, quando aquele homem pulou para dentro com uma arma na mão, mandando todo mundo se deitar no chão. A gente conhecia mais polícia pela farda, e ele não se identificou como polícia. Quando ele gritou, começou o tiroteio ali, queima-roupa mesmo, na mesma hora que aquele homem morreu. E quando a gente queria sair, a casa estava cercada, as balas. Começou o tiroteio naquela casa grande de fazenda, bomba para todo lado, e aqueles homens segurando o tiroteio. E era um sufoco muito grande, porque existia ali o morador da fazenda, tinha 10 filhos no meio daquele tiroteio. E ninguém ficava difícil para a polícia, porque ninguém sabia quem era bandido, né? E eu fui ficar do lado da parte da cozinha. Naquela época eu era magro, eu não tinha esse corpo que tenho hoje. E quando eu cheguei na parte da cozinha, vi aquele silêncio e joguei no chão. Foi quando eu saí na boca de 2 metralhadoras, 2 homens da Polícia Federal, dando rajada de metralhadora em cima de mim. Mas o nosso Deus tinha plano já na minha vida, só que eu não sabia e nem conhecia quem era Jesus, não sabia de nada. Mas Deus tinha plano, porque escapar de 2 metralhadoras disparando em cima da gente, só mesmo o plano de Deus e nada mais. E logo eu atravessei aquele cerco e entrei no matagal. Quando eu entrei no matagal, eu vi quando meus companheiros corriam pela frente da casa. E eu pude alcançar os meus companheiros lá na frente, dentro do mato. E eles me disseram que tinha morrido muita gente. E nós invadimos, subindo uma serra. E logo começou a grande caçada policial em todo o estado do Piauí. Foi mobilizado toda a polícia do Piauí para prender a gente. Era helicóptero sobrevoando por cima das matas. Nós passávamos o dia nas grutas de pedra, escondendo do helicóptero. Quando era noite, tentava enfurar o cerco. Mas um cerco muito grande. Depois de 3 dias, meu irmão caiu a sola dos pés, afofou os pés e não podia mais caminhar. E nós tínhamos dificuldade por causa que meu irmão não podia caminhar. E na madrugada do 3º dia, nós chegamos numa chapada de serra, já chegando em São Raimundo Nonato. Quando achamos um casebre, entremos, o dia vinha amanhecendo.
Entremos para dentro daquele caserozinho para a gente se defender do helicóptero durante o dia. Foi quando o dia vem amanhecendo, a polícia botou o cerco no caserozinho. E ali eles deram um tiro de rajada de metralhadora, destampando todo o teto daquela casa. Foi quando a polícia gritou que tinha 1 minuto de vida para nós sair dali de dentro. E eu gritei para a polícia se eles davam a garantia de vida. Eles disseram que dava, e nós saímos, deitemos tudo no chão. Eles amarraram as mãos, algemaram a gente com as mãos para trás. Quando eles algemaram a gente com as mãos para trás, eles começaram a bater e perguntavam quem tinha atirado, quem tinha matado o agente da Polícia Federal. Naquela tortura toda, que era muito cacete mesmo, muita tortura, o meu companheiro Dedé, era filho aqui de Tabuleiro do Norte, confessou e na mesma hora morreu. E ali, quando mandaram eu e meu irmão e Brinquedo do Cão, que era um bandido ali do Rio Grande do Norte, e veja como é que nosso Deus é fiel. O Brinquedo do Cão era filho de crente da Assembleia de Deus de Caraúba, e ele nasceu no evangelho que estava desviado. E quando nós estávamos cercados na serra, saía nos jornais, na televisão, que nós estávamos cercados, e a mãe dele e o pai pedia à igreja, levantava a igreja em oração por nós, para Jesus dar chance de vida para o filho e nós. E veja como a oração do crente tem poder. E ali, quando eles terminaram de matar o meu companheiro, mandaram nós se levantar e se escorar numa cercazinha velha que tinha e disseram: agora chegou a vez de vocês. Nós já sabia que ia morrer, não tinha condições. Já tinha visto o companheiro morto, morrer, e nós sabia que ia morrer, não tinha condições. Quando eles escoraram nós naquela cerca, correram bala na agulha da metralhadora, foi um homem do meio deles, gritou desesperado, pedindo para não matar nós. E ali, para a glória do Senhor, eles não atiraram e levaram nós para o hospital. Chegando no hospital, nem eu conhecia meu irmão, todo mundo transformado de tanta tortura, de tanto maltrato. Nós já estávamos entrando para o 3º dia de fome e sede. Não tinha água naquela época, naquela seca grande dali, o Piauí. Não é região muito seca. A fome e a sede maltratava muito a gente. E levaram nós para Teresina. Chegando em Teresina, nós ficamos na Superintendência Federal, aonde passamos 8 dias sendo torturado e sendo ouvido, dando depoimento. Naquela época, bandido dava depoimento debaixo de tortura mesmo. Hoje é que ninguém toca mais, mas naquela época bandido levava choque elétrico, tudo. E eles ali arrancavam minhas unhas, eu tinha uma barba grande, eles arrancavam minha barba, choque, todo tipo de tortura eu passei. E uma das torturas que eles deram em mim, que deixaram eu utilizado, dava telefone, que ficou sangrando pela boca e pelo nariz. E logo o mundo todo rodava em alta velocidade e eu não via mais ninguém, todo mundo rodando. E o médico proibiu de bater em mim. Foi quando eu não pude dar o meu depoimento, por causa que estava já tonto, caindo. Na hora que me soltava, o mundo todo rodava em alta velocidade e sangrando pela boca e pelo nariz. O médico proibiu de bater em mim. E ali levaram eu para Natal. Chegando em Natal, já estava meu pai, meus irmãos, meus cunhados, todo mundo preso ali. Todo mundo preso, envolvido naquele assalto dos 94 milhões. Botaram nós numa prisão, numa cela incomunicável. Para chegar na minha cela, era 3 portões de segurança máxima, cada um com 3 cadeados. E naquele isolamento, eu passei 1 ano e 8 meses sem ver a luz do sol. Com 1 ano e 8 meses eu recebi o meu primeiro banho de sol. E naquela época as celas eram tristes, eram imundas e sujas. E minha cela transbordava 4 centímetros de fezes e urina no piso. A gente vivia trepado naqueles belichozinhos de pedra, cada um na sua cama. E a sujeira, não tinha água para a gente tomar banho.
A água entrava um balde de água para a gente beber durante o dia. Todo dia eles enchiam aquele balde e pronto. Banho não tinha. E naquela sujeira toda, 1 ano e 8 meses sem ver a luz do sol. Com 1 ano e 8 meses eu recebi o meu primeiro banho de sol. E ali eu saí para o primeiro julgamento. Pela morte do vereador, presidente da Câmara de Caraúba, eu fui julgado e condenado a 23 anos de condenação. Saí para o segundo julgamento na cidade de Patu, interior também do Rio Grande do Norte. Fui condenado a 30 anos de cadeia. Em 2 processos já estava eu condenado a 53 anos de condenação, em 2 processos. Já estava tudo perdido para mim. Eu sabia que não tinha mais jeito para mim. E eu dizia para os advogados: qual é a minha saída, qual é a solução para a minha vida? E ele dizia: a única saída é você esperar os menos culpados saindo e depois vocês tentar uma fuga, ir embora e nunca mais voltar para cá. Era a saída que os advogados davam para mim. E eu confesso, desesperado, confesso quantas vezes pensei até em tirar minha vida, porque o inimigo é quem faz tudo isso na nossa vida. O inimigo pega o homem, enrola e deixa ele num beco sem saída. Mas o nosso Deus é fiel. Jesus é fiel. E quando não tem mais jeito, tem um que dá jeito a Jesus. E eu sabia que não tinha mais jeito para mim, a coisa estava difícil. E a maior dificuldade que eu enfrentava é porque eu via meu pai inocente ao meu lado preso, sofrendo o mesmo problema que eu estava sofrendo. Meu pai ficou maluco, enlouqueceu, foi parar no hospital dos doidos. E o grande sofrimento para toda a família, cunhados, meus irmãos, outros irmãos inocentes, e toda a família presa. Quer dizer, que a gente sofria muito. Eu sofria muito porque via o meu pai inocente e outros irmãos meus inocentes, mas eu sabia que eu era culpado e eu era consciente do que tinha praticado. Eu não sofria pela minha parte, eu sofria pela parte dos meus irmãos, meu pai inocente e meus cunhados. E ali naquele isolamento todo, já condenado em 2 processos a 53 anos de condenação, quando foi um dia, um Gideões Internacional, um servo de Deus, diácono da igreja ali da Assembleia de Deus, da sede de Natal, aquele homem, o irmão Agimiro, é um servo de Deus, e aquele homem, ele distribui o Novo Testamento, é daqueles Gideões que distribuem o Novo Testamento. E aquele homem, gritando no 3º portão, eu botei um espelhinho na brecha onde a bandeja de comida entrava, fazendo como um retrovisor de carro, e eu via que era um velhinho que gritava. E aquele velhinho, quando viu que eu estava vendo ele através do espelhinho, ele pegou o Novo Testamento, a palavra de Deus, e jogou para mim. Quando ele jogou a palavra de Deus para mim, atravessou o 2º portão. Através de um rodo eu puxei a palavra de Deus para minhas mãos. E quando a palavra de Deus chegou nas minhas mãos, que eu abri, eu pensei que fosse alguma notícia da minha mãe, do resto da família. E quando eu abri a palavra de Deus, foi em Atos dos Apóstolos, que Paulo e Sila louvavam o Senhor na prisão, e de repente vi um grande terremoto e balançava todos os alicerces daquela prisão. A palavra foi direto ao meu coração. Jesus já tinha me chamado outras vezes. Eu me lembro que a primeira vez que Deus me chamou, a primeira vez que Jesus me chamou, essa daí eu tenho certeza. Eu tinha praticado um assalto aqui na região do Piauí, mais uns companheiros do Rio de Janeiro, e passei o dia fugindo da polícia e consegui atravessar o Ceará e subindo a Serra de Tabuleiro do Norte. A Serra de Tabuleiro do Norte, eu subindo ali por volta de 7h30 para 8 horas da noite. Quando eu cheguei num povoado em cima da serra, por nome de Lajeiro do Souza. Quando eu cheguei naquele povoado, eu vi um toque de uma sanfona, era um culto evangélico que estava acontecendo. Eu parei o carro pensando que era um forró, que eu era pior de forró.
Eu gostava de forró. Parei o carro pensando que era um forró, era um culto. E ali eu me escorei no carro, fiquei conversando com as pessoas amigas que eu encontrei. Eu, mais os companheiros meus. E aquele homem de Deus se dirigiu à minha direção e botou a mão no meu ombro e disse: Jesus tem uma grande obra na sua vida. Jesus quer salvar você. Eu disse: pastor, o senhor me conhece? Ele disse: não conheço não, mas estou dando o recado de Deus. Era Deus falando comigo, mas eu estava em plena ignorância na vida de crime, na vida de assalto. Não dei ouvido à voz do Senhor. Quantos irmãos falam assim para as pessoas? Quantos irmãos dão recado de Deus e as pessoas no mundo não dão ouvido à voz do Senhor? Era Deus falando para mim, mas eu não dei ouvido. Eu disse: pastor, o senhor me conhece? Ele disse: não, estou dando o recado de Deus. Eu disse: pastor, eu sou um homem foragido da justiça. A polícia do Rio Grande do Norte, ela quer me prender e quer me matar também. E eu não me entrego mais para a polícia. O pastor disse: mas se você se entregar hoje para Jesus, Jesus vai dar jeito na sua vida. Até o dia de hoje eu me arrependo, porque naquele dia, se eu tivesse aceitado a Jesus e tivesse me entregado para a justiça, eu só tinha um crime para a sociedade saber, não tinha sofrido nada na minha vida, talvez não tivesse ido nem na penitenciária de Natal. Mas não deu ouvido à voz do Senhor e saí dizendo para os meus companheiros: pode existir Deus para qualquer outra pessoa, menos para mim. Saí revoltado da vida. Jesus disse: espera aí que você me aceita lá na frente. Foi preciso eu ir parar na colônia penal. E ali, já sem jeito, sem solução, condenado em 2 processos a 53 anos. Nesse dia, o velhinho jogou a palavra de Deus para mim e para a glória do Senhor. Quando eu puxei a palavra de Deus, que li a palavra de Deus, foi em Atos dos Apóstolos que Paulo e Silas louvavam o Senhor na prisão, e de repente vi um grande terremoto e balançava todos os alicerces daquela prisão. Naquela hora a palavra foi direto ao meu coração. Aleluia. Naquele dia a palavra foi direto ao meu coração, e na mesma hora eu disse para os meus companheiros: a partir de hoje eu vou fazer o que esses homens faziam, para ver esses portões se arrancar da minha frente. E eu me enchi de fé. Chegou a palavra na hora certa. Se eu tivesse dado ouvido naquele dia, não tinha sofrido nada. Mas não dei ouvido à voz do Senhor. Saí, mas foi necessário eu ir parar na prisão, ficar preso incomunicável lá para aceitar Jesus. E nessas condições, aleluia, a palavra chegou no meu coração e eu disse para os meus companheiros: a partir de hoje eu vou fazer o que esses homens faziam. E me enchi de fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu me enchi de fé para a glória do Senhor. Mas, irmão, era uma fé tão grande que eu olhava para as drobadiças do portão e eu tinha certeza que aquelas drobadiças iam se arrancar e eu ia sair dali de dentro. Era assim que eu pensava. E cheio de fé estava eu ali. Todo dia eu lia o versículo de Paulo e Silas. Louvava o Senhor na prisão. E de repente vinha um grande terremoto e balançava todos os alicerces daquela prisão. Todo dia eu lia esse versículo, mas era uma fé tão grande, eu ficava olhando para as dobradiças do portão. E o velhinho, 2 vezes por semana, ele chegava para a guarnição e dizia: abre esses 3 portão, deixa eu falar de Jesus para esses homens. Nós era preso da Justiça Federal, estava sob a custódia da Justiça Federal. Só quem podia abrir o portão era a Polícia Federal. Mas o nosso Deus é fiel. E o velhinho, 2 vezes por semana, chegava para a guarnição e pedia. E num dia o subtenente era amigo da minha família e disse: eu vou abrir os 3 portão e vou dar 15 minutos para o senhor falar de Jesus para eles. E o velhinho entrou cantando aquele hino: ó quão cego andei e perdido vaguei. Aleluia. E aquele velhinho entrou cantando aquele hino, mais as irmãs. E o velhinho disse para nós: me deram 15 minutos para falar de Jesus para vocês. Vocês aceitam? Nós dissemos que aceitava. E o velhinho pregou a palavra de Deus, fez o apelo,
E naquele dia eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida, veja agora a primeira bênção e a primeira porta que Jesus abriu para mim. A primeira bênção e a primeira porta que Jesus abriu para mim foi sair 2 vezes por semana da minha cela para cultuar o Senhor juntamente com os irmãos que vinham da liberdade. Aceitei a Jesus e depois de 2 semanas vim abrir nos 3 portões subtenente mais duro da guarnição. E aquele homem olhou pela brecha e disse: qual é o crente que tem aí dentro? Eu disse: sou eu. Ele disse: veste uma roupa para ir assistir o culto da igrejinha da penitenciária. Foi a primeira porta que Deus abriu para mim e a primeira bênção que Jesus me deu. Foi sair 2 vezes por semana da minha cela de castigo para cultuar o Senhor juntamente com os irmãos que vinham da liberdade. E para a glória do Senhor, aleluia, para a honra e a glória do Senhor, fiquei saindo 2 vezes por semana. Os irmãos trouxeram fita de louvor e comecei a aprender a louvar o Senhor. E quando foi um dia, estava eu louvando o Senhor com hino, sou viajante em terras estranhas. Esse hino está nas minhas primeiras gravações de LP antiga. E quando eu estava louvando o Senhor, uma jovem chorava. E aquela jovem disse: irmão, a minha igrejinha é bem pequenininha, vai haver um congresso de mocidade. E eu vou falar com o meu pastor. Veja a fé daquela jovem. Veja Deus usando aquela jovem. Veja como é que Deus abriu a segunda porta para mim. Aquela jovem cheia de fé disse: eu vou falar com o meu pastor para dar um convite para o irmão ser o cantor oficial do nosso congresso. E se o meu pastor der o convite, eu vou falar com o seu juiz para lhe soltar, irmão. E ela disse para mim: mesmo que o irmão vá algemado com a polícia ao seu lado, o irmão tem coragem de cantar na minha igreja? Eu disse a ela que tinha. E ela falou, o pastor deu o convite. E ela chegou na minha cela, apresentou aquele convite do pastor e disse a mim: eu agora vou falar com o seu juiz federal para lhe soltar. Eu era preso da Justiça Federal, estava sob a custódia da Justiça Federal. Ao meu lado tinha um detente quase formado, faltava uma prova, ou era 2 para concluir a formatura dele. Aquele homem bateu um requerimento, pegou um artigo do Código Penal lá e bateu um requerimento. E eu assinei embaixo, e a irmã juntou com o convite do pastor e foi falar com o juiz federal. Chegando ali, o juiz federal disse: a senhora, de hoje a 8 dias, vem buscar esse resultado desse pedido. Com 8 dias, a irmã foi buscar o resultado do pedido. E o juiz federal autorizou assim: José Vantuil está autorizado todo final de semana sair da penitenciária para cantar nas igrejas evangélicas. Fiquei saindo 2 vezes por semana, cultuava o Senhor. Final de semana, saía no sábado de 7 horas da manhã, voltava na segunda-feira para a penitenciária. Fiquei saindo para a glória do Senhor. Todo final de semana eu saía e na segunda-feira voltava. E fazendo a obra de Deus. Nesse período, o meu irmão mais velho do que eu, condenado à mesma condenação que eu era. Aquele homem teve a oportunidade de aceitar Jesus. Os irmãos falaram de Jesus para ele. Ele não quis saber de Jesus. Tentou uma fuga. Morreu trocando tiro com a polícia de frente à penitenciária. Com a morte do meu irmão era no domingo à tarde. Saía no rádio que meu irmão tinha morrido e 9 companheiros dele tinham fugido. E o repórter dizia: e o José Vantuil está tirando uma de crente. Ele sai final de semana para cantar nas igrejas, mas nessas alturas ele, sabendo que perdeu o irmão dele, ele não volta mais para a cadeia. Isso no domingo à tarde. Para a glória do Senhor, passei a noite de domingo orando, mais as irmãs de ciclo de oração. As irmãs vieram me ajudar. Passei uma noite orando para a glória do Senhor. Quando foi na segunda-feira de 7 horas, eu não fui para a penitenciária. Fui direto à casa do juiz federal e me entreguei para o juiz federal. Quando cheguei ali, aquele juiz disse: já sei de tudo o que aconteceu.
com seu irmão ontem na penitenciária. O juiz federal dizendo para mim. E disse para a irmã: a senhora leve ele de volta para a casa da senhora. De tarde vá na Justiça Federal pegar uma ordem para ele descansar 15 dias na casa da senhora. A irmã foi na segunda-feira à tarde, pegou a ordem. Na terça-feira apresentei uma ordem do diretor da penitenciária. Quando chegamos ali, aquele diretor da penitenciária leu a ordem para me passar 15 dias descansando na casa da irmã. Aquele diretor disse para mim: vocês voltem ao juiz federal e diga para o juiz federal que eu não lhe quero mais nem passando de frente a essa penitenciária. O diretor não me queria mais nem passando de frente à penitenciária. E ele alegava que a polícia que matou meu irmão ia me matar. E é por isso que ele não me queria mais ali, que não me dava nem um minuto de garantia de vida. Voltei ao juiz e disse: doutor, o diretor não me quer mais nem passando de frente à penitenciária. Mandou o senhor procurar outra penitenciária para me botar. Rio Grande do Norte naquela época só tinha 2 penitenciárias: Mossoró, regime aberto, e Natal, regime fechado. O meu regime era fechado, eu não podia vir para uma penitenciária de regime aberto. Mas o nosso Deus é fiel. Aleluia. E ali o juiz disse: vocês têm 15 dias. Procura uma delegacia. O delegado que lhe aceitar, você vem aqui que eu dou autorização. Dentro de 15 dias procurei toda a delegacia dentro de Natal. Nenhum delegado me queria. Os delegados alegavam que eu tinha matado a polícia e que a polícia ia me matar e ninguém me queria. Alegavam que a delegacia era tranquila e ninguém me quis. Voltei ao juiz: doutor, nenhum delegado também está me aceitando. Aquele juiz perguntou para a irmã: a senhora assina um termo de responsabilidade por esse homem? Ela disse: eu assino o que for preciso por ele. Assinou um termo de responsabilidade por mim. E eu fiquei preso aos cuidados daquela irmã, trabalhando só na obra de Deus. Culto matutino, ciclo de oração, direto só na casa do Senhor, orando e pedindo oração, e dando testemunho e ganhando vidas para Jesus. Nesse período, para a glória do Senhor, nesse período, a irmã que se responsabilizou por mim, chegou o comunicado para mim comparecer ao banco de réu na cidade de Patu, aonde eu tinha sido condenado como homem do mundo a 30 anos de cadeia. Um outro de 23 fazia 53. E esse processo de 30 anos, eu voltei pela segunda vez ao banco de réu. Chegando ali, o promotor, muito bom, era o melhor promotor do Rio Grande do Norte. E ele acusava e dizia: é de costume dos assassinos, quando não tem mais jeito, que está condenado, se amparar por trás da Bíblia. E ele acabava comigo, acusava eu demais. E ele dizia: se ele fosse um membro crente, membro de uma igreja, eu podia até crer na crença desse homem. O meu advogado chegou para mim e disse: você tem o cartão de membro? Eu digo: tem. Está aqui. Deu o meu cartão de membro. E o meu advogado disse: excelência, o meu réu não é inocente nos crimes que está sendo julgado, ele é culpado. Agora, olha aqui o cartão de membro dele, ele é membro de uma igreja. E vocês sabem julgar esse homem, porque ele agora é um homem de Deus. E aquele homem me defendeu só dentro da palavra de Deus. E naquele dia eu fui absolvido de 7-0 para a glória do Senhor. Quando eu fui absolvido de 7-0, os irmãos da cidade de Patu orando por mim na igreja, os irmãos da igreja estavam no auditório do tribunal de júri. Começou os irmãos se abraçando comigo, falando em línguas estranhas. Quando o promotor bateu na campainha e disse: eu apelo para outro julgamento. Esse homem, sem ser crente, foi condenado a 30 anos por esse tribunal de júri. Agora, só porque é crente, foi absolvido de 7-0. Voltei no outro ano ao mesmo julgamento. Só que nessa vez o promotor foi quem pediu a minha absolvição. Eu fui absolvido de 7-0, recebi o alvorada de 30 anos nas minhas mãos. Chegando em Natal, naquela época, novinho, Deus abriu as portas. Os irmãos me ajudaram com oferta. Eu gravei o meu primeiro LP.
vendi 2.000 cópias de disco dentro de Natal. Jesus me deu um carro de praça para mim trabalhar, ganhar meu dinheiro. Jesus me deu uma casa para mim. Estava eu feliz, abençoado por Deus, já preparando outra gravação, quando aquela irmã que se responsabilizou por mim, foi aquela irmã que Jesus me deu como esposa. Casei com a irmã, estava eu abençoado por Deus, casado com a irmã Selma. Jesus deu 2 filhas para nós, tudo nas nossas mãos, graças a Deus, estava tudo organizado direitinho na minha vida. O meu carro de praça, ganhando meu dinheiro, cantando para Jesus, vendendo o meu CD, o meu LP naquela época, e abençoado por Deus. O homem mais feliz de Natal estava sendo eu. Tinha advogado que dizia desse jeito: até eu vou ser crente desse jeito, nunca vi tanta sorte. Mas a minha sorte era Jesus. A minha sorte foi Jesus na minha vida. A minha vida sem Deus foi uma vida de angústia, de tribulação, de desespero, fugindo da polícia, e na pior vida que um homem pode viver. Mas quando aceitei a Jesus, mesmo condenado para o resto da minha vida, passei a ser o homem mais feliz. E Deus começou a me abençoar. Estava eu abençoado por Deus. Chegou a Polícia Federal na minha casa e me trouxe para o banco de réu na cidade de Fortaleza. Chegando no banco de réu de Fortaleza, foi o primeiro júri federal do Fórum da Justiça Federal de Fortaleza, foi o meu. Foi a inauguração do Fórum da Justiça Federal ali em Fortaleza, foi com o meu julgamento. Foi 24 horas de julgamento, me condenaram a 18 anos e 6 meses de prisão. E me algemaram e me levaram para o presídio do Olavo Oliveira. Chegando no presídio do Olavo Oliveira, me botaram numa cela com 30 companheiros. Quando eu cheguei ali, eu disse: Jesus, e agora? O Senhor, eu gravei 2.000 cópias de disco, vendi, já ganhei muitas vidas para Jesus. O Senhor me deu um carro de praça, me deu minha casinha, me deu minha família, e agora está me levando para uma prisão onde eu não conheço ninguém. Mas o nosso Deus sabe trabalhar. Deus é fiel. Aleluia. Quando cheguei naquela cela, conversando com Jesus, um homem se aproximou de mim e disse: você é do Rio Grande do Norte? Eu digo que é. Eu disse a ele que era. E ele disse: você conhece esse homem do Rio Grande do Norte? Pegou uma fita, ligou no toca-fita, era eu cantando para Jesus. Eu disse para aquele preso: esse homem que está cantando nessa fita sou eu. Ele disse: você é o irmão Vantuil? Eu digo: sou eu mesmo. Mas irmão, você deixou Jesus e voltou a praticar as mesmas coisas? Eu disse: não. É consequência do passado. Fui julgado e condenado, eu estou ao lado de vocês aqui para cumprir uma pena de 18 anos e 6 meses de prisão. E para a honra e a glória do Senhor, aquele homem disse: irmão, a paz do Senhor, eu sou crente em Jesus. E aquele homem disse: eu tenho um violão elétrico, tenho um caixa de som boa, tenho um microfone bom, Deus me usa na palavra. Quero fazer um negócio com o irmão. Já que o irmão veio parar na minha cela, se o irmão segurar a parte do louvor, eu seguro a parte da pregação. Vamos ganhar alma para Jesus aqui dentro desta prisão? Eu disse a ele: está feito o negócio. Comecemos a ganhar alma para Jesus. Deus abençoou aquele trabalho. Começou a crescer e começou a salvação de alma ali dentro daquele trabalho. Hoje no presídio do Olavo Oliveira, ali em Fortaleza, tem uma igrejinha debaixo de uma mangueira, feita pelos presos. E ali comecemos a ganhar almas para Jesus. Passei 3 anos e poucos meses ali. Foi quando um colega meu de cela tentando me matar com uma comida envenenada. Mas Jesus me guardou. Jesus me guardou e eu peguei aquela comida e despejei no vaso do banheiro. Quando aquela comida bateu na água do vaso do banheiro, aquela água ferveu como sonrisal, transbordando todo o piso do banheiro de espuma. E eu peguei o violão, fui para a sombra do paredão agradecer o Senhor. Foi quando Jesus me deu aquele hino Muralha Gigante, que vou já cantar para os amigos, para os irmãos. E continuando no testemunho, para a glória do Senhor. Ali, 3 anos e poucos meses, saí para o regime semiaberto. Fui em Natal, trouxe a minha família, fiquei morando em Fortaleza. Do regime semiaberto passei para condicional.
Da condicional fiz a comutação de pena, quitei toda a minha situação, fiquei livre da justiça, trabalhando para Jesus. Gravei o segundo LP, Deus me abençoou, para a glória do Senhor. Ali foi aonde Deus fez uma grande obra, ali em Fortaleza, e tem feito para a glória do Senhor. Livre para a glória do Senhor, abençoado por Deus. Morando em Fortaleza, fui morar no Rio de Janeiro, onde Deus fez uma grande obra, 3 anos e poucos meses no Rio. Voltei, fiquei livre da justiça aqui em Fortaleza, fazendo a obra de Deus, trabalhando direto para a glória do Senhor. Foi quando do ano passado para cá, o inimigo tem se levantado para me prender, pessoas já mandaram eu me calar, pessoas da justiça. Diga aquele homem que se cale, para de dar testemunho. Eu não posso me calar, porque o meu compromisso é com Deus. Aleluia. E diante de tudo que Deus tem feito na minha vida, eu não posso me calar. Chegou a notícia da Polícia Federal para me comparecer na Justiça Federal de Natal. Sentei no banco de réu de Natal, dividiram por etapa. Chegando ali naquele banco de réu, para a honra e a glória do Senhor, muitos pastores no auditório do Tribunal de Júri. Voltei ao banco de réu pelo assalto dos 94 milhões. Para a glória do Senhor, eu fui o único réu do Brasil que tive o privilégio de ser cantado 2 hinos meus no banco de réu. E ali, quando leram a minha sentença, que o juiz levantou o tribunal e leram a sentença, eu fui condenado ano passado pela Justiça Federal de Natal, fui condenado a 71 anos de prisão. E o juiz leu: José Vantuil está condenado a 71 anos de prisão para cumprir regime fechado no presídio de Alcacete. Eu comecei a olhar para o juiz e dizia para Jesus: Jesus, essa não é as promessas de Deus na minha vida. E comecei a repreender no nome de Jesus. Foi quando o meu advogado se levantou e entrou com um pedido anulando a sentença. E o juiz disse: o José Vantuil permanece em liberdade do jeito que está. E eu mais uma vez saí da presença do juiz, livre, cantando para Jesus. No outro dia saía nos jornais do Rio Grande do Norte: pastor José Vantuil é condenado a 71 anos de prisão para cumprir regime fechado no presídio de Alcacete. A imprensa me consagrou a pastor, não sou nem auxiliar. Mas a imprensa no outro dia divulgou o nome de pastor. Veja como é que a imprensa é cruel. E mais uma vez estava eu condenado a 71 anos de prisão, mas livre, cantando para Jesus. O inimigo armou essa cilada, mas Jesus me deu livramento. Quando foi o ano passado, no final do ano, muita gente tomou conhecimento que eu fui preso. Eu fui um compromisso em Mossoró e não deu certo. Veja como nosso Deus é fiel. Amanheci o dia em casa, convidei a minha esposa, minhas filhas para ir comigo para esse compromisso, e elas disseram que ia de última hora. A minha filha mais velha adoeceu e não pôde ir. Graças a Deus por isso. Jesus sabia do que eu ia passar e deu grande livramento à minha família, porque eu não sei como ia ser de mim, vendo a minha esposa, vendo a minha filha sendo torturada, como eu vi os irmãos sendo torturados ao meu lado. Mas o nosso Deus é fiel. Jesus deu livramento à minha esposa e minhas filhas. E eu fui o compromisso, não deu certo. E quando foi à noite, eu fui dormir na Chapada do Apodi, na casa de uns irmãozinhos. E esses irmãos são muito meus amigos. Eles aceitaram a Jesus através do testemunho que eu dei em Apodi. Eles já eram meus amigos. Quando aceitaram a Jesus, aí passa a ser mais, né? E aí fui dormir lá e visitar os irmãos, saber como era que estava a fé dos irmãos. Cheguei por volta de 8 horas da noite, cantei 2 hinos, jantei, comecemos a conversar. E a irmãzinha Sebastiana é uma velhinha, e a irmãzinha disse: irmão, amanhã eu vou convidar a vizinhança para você dar um testemunho para nós e louvar o Senhor.
É de costume, quando eu vou nas fazendas, pego o violão e dou testemunho e canto, e Jesus faz aquela grande obra, salvando vidas para a glória do Senhor. E eu disse à irmã, tá certo, irmão, pode convidar. Fomos dormir. E quando o dia amanheceu, acordemos por um grande tiroteio de frente à casa. A Polícia Federal botou um cerco numa quadrilha de assaltantes de banco em Campo Grande, numa fazenda por nome de Ramada. E quando eles botaram esse cerco, esses bandidos fugiram em direção ao Ceará. E eles passaram a noite correndo atrás desses bandidos. E na casa que eu estava dormindo, a estrada que liga a Apodi a Tabuleiro do Norte, a estrada carroçal que passa na porta da casa, do sítio onde eu estava. E quando o dia amanheceu, irmão, bem cedinho, a irmã já estava fazendo o café, a irmãzinha Sebastiana, já estava fazendo o café, quando nós escutemos aquele tiroteio no terreiro da casa. Quando nós escutemos aquele tiroteio, eu vi quando a irmãzinha Sebastiana dava aquele grito e caía no chão, e logo as balas já estavam quebrando as telhas e varando as portas da casa. Eu corri e puxei a irmã Sebastiana para o pé de uma parede. E chamei a todos os irmãos para se amparar ali naquele pé de parede, que as balas varavam as portas e muita bala. E o grande tiroteio em cima da casa. E nós gritava que nós ia sair. Chegou o helicóptero sobrevoando por cima da casa, soltando bomba no terreiro. Era uma coisa, irmão, que eu nunca vi uma coisa daquela. E naquele tiroteio todo eles fizeram uma pausazinha e eu saí. Mas as irmãs e os irmãos se deitemos no chão ao lado do meu carro. Quando eu me deitei ao lado do meu carro, mas os irmãos, eles vieram amarrar a gente com as mãos para trás. Quando eles algemaram a gente, eles perguntaram, de quem é esse carro? Eu disse, esse carro é meu. Quando eu dei o documento do carro, junto com o documento foi a minha identidade. Quando eles viram José Vantuil Carneiro, eles pulavam e diziam, prendemos um carneiro, e comemorava a prisão do carneiro. Ficava feliz da vida. Foi quando chegou um deles e disse, esse daí é o crente, esse daí é o Vantuil. Quando ele era bandido, matou o nosso colega lá no Piauí. Vai ser o primeiro a morrer. E saíram me arrastando para dentro do mato para me matar. Quando eles saíram me arrastando para dentro do mato, eu já estava sabendo que estava pego pela Polícia Federal. Eu já sabia que eles iam me matar mesmo. Já sabia que não tinha mais jeito. Mas eu senti a presença de Deus na minha vida. E quando eu senti a presença de Deus na minha vida, eu senti vitória para a glória do Senhor. Saíram me arrastando para me matar, me torturando de coronhada, de fuzil, de chute, de todo jeito. E a irmãzinha Sebastiana acompanhou. Quando a irmãzinha Sebastiana acompanhou, ela saiu dizendo, não mata o irmão Vantuil, porque ele agora é um homem de Deus. E a velhinha pedindo a eles para não me matar. E eles me torturando, quebrando eu no cacete. Botavam uma sacola plástica na minha cabeça, irmão, faltava fôlego e a gente desmaiava. E ali fomos bastante torturados. E já estava eu com a costela quebrada. Foi quando chegou o delegado e me puxou, me trouxe para debaixo do alpendre e disse, não bata mais nele não. Fiquemos ali até 1h da tarde, amarrado debaixo do alpendre da casa, eu, os irmãos, a irmãzinha Sebastiana. Era tortura de todo jeito, peia, mas muita peia mesmo. Eles pegavam ela pelos cabelos, chutavam nos quartos da irmã, batia com a cara da irmã na parede. A irmã, a filha da irmã, que era Raimundinha, professora, há mais de 20 anos ela é professora lá, nesse sítio. E essa irmãzinha, bateram tanto nela que ela passou 2 semanas sem poder ficar em pé. O velhinho da casa, seu Zé dos Tocos, um velhinho, bem velhinho, operado de 2 hernias, ainda com os curativos em cima, chutaram mesmo em cima daquela operação. Foi tortura, quase mata os irmãos. E eu sofria muito, porque eu vendo aquele povo sofrendo, apanhando, servos de Deus apanhando, inocentes. Eu sofria demais com aquilo, mas não podia fazer nada, eu também já estava só o bagaço. E ali por volta de 1h da tarde, ele já tinha revirado a casa, não tinha achado nada para prender a gente e nada para envolver nós. Foi quando apontou, veja como é que Satanás faz. Tudo essa cilada feita por Satanás para tirar minha vida.
Primeiro ele armou para me prender, me condenaram, mas não conseguiram me prender. Aí agora me armou a cilada para tirar a minha vida, mas Jesus guardou. Porque a nossa vida pertence a Deus. Aleluia. E me quebraram todinho. Foi difícil, os momentos mais difíceis da minha vida que eu passei. Mas Jesus não deixou tirar a minha vida, graças a Deus. Por volta de 1h da tarde, apontou uma S10 verde que vinha do lado de Apodi, com 4 homens, 2 em cima e 2 dentro da cabine. Quando aqueles homens emparelharam com o terreiro da casa, a polícia cobriu aquele carro na bala. Quando a polícia cobriu aquele carro na bala, quebraram o para-brisa, furaram o carro todo de bala, estouraram os pneus tudo. O carro ainda correu uns 200 metros e os bandidos se invadiram no matagal. E em cima daquela S10 ficou uma sacola cheia de munição, cheia de revólver, pente de R15, todo tipo de arma e munição de armas pesadas. E ali a polícia partiram para cima da gente e disseram: vocês agora vão dizer quem eram esses homens. Eu disse: doutor, isso aí é uma estrada que liga o Rio Grande do Norte ao Ceará. Nós não sabemos quem passa aí. E ali nós começamos a apanhar, foi até 5h da tarde, nós sofrendo muito. Foi um dia de tortura e muito maltrato para mim e todos os irmãos da igreja. E ali levaram, de tarde o velhinho não pôde se levantar, que desmaiou mesmo, o velhinho não podia mais andar e nem a velhinha. Levaram eu e a filha da irmã, a irmã Raimundinha, professora, levaram eu e a professora e o marido dela, preso, para a Superintendência Federal em Natal. Chegando ali na Superintendência Federal, não tinha cela para botar nós. E o delegado disse: eles vão dormir dentro do camburão. E ali nós dormimos dentro do camburão. Fiquemos algemados dentro do camburão, passamos a noite. Quando por volta de madrugada, de 1h da madrugada, eu gemia muito, com muitas dores por causa da costela quebrada. E dentro do camburão a gente amarrado, o camburão parado, falta fôlego, não entra vento, não tem entrada de vento. Foi quando abriu a porta da mala do camburão, um servo de Deus da Polícia Federal abriu a mala e disse: irmão Vantuil, eu conheço o seu testemunho, mas o irmão foi pego numa área que não podia ser pego e agora eles vão prejudicar o irmão. Mas eu vou fazer alguma coisa pelo irmão, vou levar o irmão a um médico. E me levou para o médico. No caminho eles pararam o carro e disseram: ó, chega lá, você diga que foi você se batendo pelo chão, não vá dizer o médico que foi tortura. Tá certo. Quando chegou lá, que o médico perguntou, disse: doutor, desde manhã que esses homens me pegaram e me quebraram no cacete, estou aqui só o bagaço, vivo pela misericórdia de Deus. Ficaram com muita raiva de mim, eu sei que fica, mas é isso mesmo. Eu também, como crente, também não podia mentir. E eu disse a eles: vocês batem em mim, mas sabem que eu sou servo de Deus e por onde eu passar eu tenho de falar a verdade. E eu disse ao delegado: vocês me matam, mas eu não assumo nada de bandido. E Deus é fiel, Deus me deu graça, graças a Deus. No outro dia o delegado ouviu a gente e queria que a gente assumisse. Eu disse: doutor, o senhor me mata, mas eu não assumo. Ele disse: quer dizer que você não vai mudar o depoimento? Eu digo: não, senhor. Mandou buscar a irmã, mais o marido. E ele disse para a irmã e o marido, me botaram no camburão e eles foram ouvir eles dois. E disse a irmã Raimundinha e o irmão Raimundinho, que o delegado disse: olha, eu quero fazer um acordo com vocês dois. Veja como a missão de Satanás era prejudicar a minha vida. Veja como a missão de Satanás era acabar o meu testemunho. O delegado disse: eu quero fazer um negócio com vocês dois. Se vocês dois acusar o Vantuil, disser que essas armas, esses carros que nós prendemos, se vocês disser que isso era do Vantuil, vocês vão agora para a casa de vocês livres. Caso contrário, vocês vão para a colônia penal junto com o Vantuil. A irmãzinha disse: pois pode botar nós para a colônia penal. E nós fomos para a colônia penal João Chaves, ali em Natal. Fiquemos ali 45 dias presos. Mas foi 45 dias ganhando alma para Jesus e a grande obra que Deus fez ali dentro daquela penitenciária. Uma das maiores obras que Deus fez. Eu me lembro que um dia
Os presos se armaram com uma faca e disseram: nós vamos matar agora um capoeira. E quando eles disseram que ia matar, eu peguei o violão e chamei todo mundo e disse: se é de vocês matar esse homem, vamos cantar para Jesus, que vocês matam, quem vai sofrer é nós. Eu dei uma palavra, os presos me ouviram, e nós começamos a cantar para Jesus. Naquele dia, para a glória do Senhor, foi o dia que reinou mais paz dentro da penitenciária. Preso dormia na maior tranquilidade. Deus operou naquele dia para a glória do Senhor. E ali comecemos a ganhar alma para Jesus. Todos os jornais e imprensa do Rio Grande do Norte divulgando a minha prisão. Satanás comemorava, gente, ímpios, comemorando a minha prisão, e dizia: agora eu quero ver ele ser crente. E tinha deles que diziam: eu não disse que ele não era crente. E ali os ímpios iam ao encontro dos irmãos, ia me acusar, e graças a Deus, para a glória do Senhor, nenhum irmão esmurecia e dizia: vocês vão ver como Deus vai provar a inocência do irmão Vantuil. Mas, meus irmãos, nosso Deus é fiel. Eu dentro da mala do camburão, com as costelas quebradas, faltando fôlego, na maiores angústias da minha vida, eu orava e conversava com Jesus, e sentia Jesus bem pertinho de mim. Sentia a presença de Deus na minha vida. Sabia que meu Deus não deixava eu só. Eu tinha certeza. E eu dizia pela brecha do camburão, eu dizia para a professora e o marido dela: vocês não assumam nada, fale só a verdade, que o nosso Deus vai dar vitória a nós, para a glória do Senhor. E ela dizia: será, irmão, que Deus vai dar vitória? Eu digo: vai dar vitória. Agora vocês não assumam nada de bandido, fale a verdade, que nós vamos sair daqui com a verdade, para a glória do Senhor. Irmão, para a glória do Senhor, Jesus é fiel. Chegando ali na colônia penal, 45 dias ganhando vidas para Jesus. Assistência do Rio Grande do Norte, pastor presidente de toda a região, chegava para me visitar. O pastor Martim de Mossoró chegou e disse: eu vim só lhe visitar, irmão Vantuil. E ali, quando ele veio me visitar, irmão, eu chorei muito e disse: pastor, eu não mereço a sua visita. Chorei. E ali ele disse: e nós estamos, todo Mossoró está orando por você, e Deus vai provar a sua inocência. Todo o Rio Grande do Norte orando por mim, todas as igrejas orando por mim. Pastor presidente, pastor Raimundo Santana de Natal, disse, eu mandei dizer para ele, diga para ele, pelo irmão Melo, que é o pastor da penitenciária ali, diga para o pastor: se for provado culpa minha, pode me disciplinar. Aquele homem de Deus, o pastor Raimundo Santana, disse: não, irmão Melo, diga para ele que nós cremos na inocência dele. Deus já revelou, ele é inocente, para a glória do Senhor. E para a glória do Senhor, todo o Rio Grande do Norte orando. 44 dias. A minha filha mais velha ligava para mim e dizia: papai, amanhã é meu aniversário. O aniversário da minha filha era no sábado à tarde. E ela dizia: o carro do senhor já chegou, a mala já chegou, o senhor vem para o meu aniversário. Minha filha mais velha é doente, e ela não sabia que eu estava preso. Ela sabia que eu estava fazendo a obra de Deus. E quando ela ligava, eu disse: minha filha, painho vai para o seu aniversário. Ela disse: o senhor vem em quê? Eu disse: de avião, pela fé. Irmão, é muito importante um crente, um homem cheio de fé. O homem de Deus tem de ter fé. E eu disse pela fé: vou de avião. Mas estava preso. E amanheci o dia e disse para os colegas na cela: se arruma, nós vamos sair hoje desse lugar. E eu disse para todos os companheiros: Jesus vai tirar eu desse lugar hoje. E ali eu ia para as galerias, as partes mais escuras, e passei o dia de sexta-feira orando e andando nas galerias. E eu dizia: Jesus, me dê o presente de aniversário da minha filha. É o presente que eu nunca mais vou esquecer. Me dá esse presente de aniversário. Eu chegando amanhã para o aniversário da minha filha, Jesus, é o maior presente que eu nunca mais esqueço. Me dê, Jesus, esse presente. Comecei a pedir e comecei a ter certeza que Deus ia me libertar. Isso numa sexta-feira à tarde. Deu 5 horas da tarde, os presos passavam por mim e diziam: tá nervoso, irmão? Eu dizia: tô não, tá tudo bem com Jesus. Mas estava eu já um pouco nervoso, o inimigo querendo vacilar minha fé.
Porque já era 5 horas da tarde e depois de 5 horas da tarde, preso nenhum sai mais da penitenciária na sexta-feira. Sempre quando chega, não tem mais ninguém na direção, aí só sai segunda-feira. Mas o nosso Deus é fiel. Quando deu 6 horas, um soldado gritou na galeria e disse: irmão Vantuil, eu fiz carreira. Os presos correram também. Quando eu cheguei no portão, estavam os presos e diziam: é a liberdade dele? O soldado disse: eu não sei. Estão chamando ele lá na frente. E abri o portão e eu passei. Aí eu disse ao soldado: é a minha liberdade, né? Aí ele disse: irmão, é a sua liberdade, mas os presos estão ansiosos demais. Vamos lá na frente buscar reforço. Eu disse: não, os presos gostam de mim, vai ser festa. E chegando na guarnição, o tenente gritou: irmão Vantuil, vai buscar suas coisas, seu violão. Você vai sair agora para a glória do Senhor. Numa sexta-feira, de 6 horas da tarde, saí para a glória do Senhor. O primeiro culto foi na porta da penitenciária. Chegou mais ou menos 15 irmãos. O meu advogado chegava correndo, já estava eu no lado de fora, na calçada da penitenciária, orando, agradecendo ao Senhor. Quando chegou o meu advogado não é crente, mas ele fez questão de dizer: olha, eu quero que vocês escutem o que eu estou dizendo. Eu não sou crente, mas quero deixar para vocês tudo isso é testemunha disso. Os irmãos, pastores, tudo ao meu lado, para vocês ser minha testemunha. Não foi eu que soltei o Vantuil, foi Deus que soltou ele. O próprio homem incrédulo testemunhou que tinha sido Deus. Deus me deu minha vitória, provei minha inocência em todo o Rio Grande do Norte. Todos os meus problemas foi acompanhado com os pastores e as igrejas. Deus me deu, provei minha inocência, irmão. Mas Satanás calou a boca. Os irmãos dos interior, que os ímpios aperreavam muito, calou a boca, nunca mais disse nada, porque o nosso Deus é fiel. Provei minha inocência, Deus me deu minha vitória. Os irmãos disseram: agora você vai entrar com processo de danos morais. Mas a Polícia Federal tirou todos os exames de tortura do processo. Eu pedi, entreguei tudo a Deus. Entreguei a Deus. Eu entendo o trabalho da polícia também. Sei que é muito difícil, eles vinham correndo atrás de uma quadrilha perigosa. E sei o sistema deles como vem numa hora dessa, é tudo nervoso. Eu entendo todo o sistema. Deus me deu minha vitória, que foi o importante da minha vida. E graças a Deus, quero agradecer a Deus. Quero deixar um pedido de oração que todos os irmãos continuem orando por mim. Meu testemunho é uma afronta muito grande a Satanás. Mas quero concluir, para você entender todo esse testemunho, o pouco que você ouviu nesta manhã. Eu fui 8 julgamentos, fui 8 júri qualificados, fui absolvido em 4 a falta de prova, e fui condenado em 4, na condenação de 4 processos, juros qualificados, na condenação de 4 processos, deu 142 anos e 6 meses de prisão. Estou testemunhando hoje aqui porque Deus é fiel. Graças a Deus, Deus tem sido fiel comigo. É por isso que eu tenho motivo de dizer que o nosso Deus é fiel. E eu não posso me calar. Esse testemunho é para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Deus tem feito a grande obra na minha vida. Muitas bênçãos Deus tem me concedido, graças a Deus. Entre 4 paredes parei pra pensar. Vi que o crime não compensa, melhor foi deixar. Ali dentro a solidão toma conta de tudo. Muitas almas cansadas sem Cristo a vagar. Nos portões de ferro fica os sentinelas, nas guaridas bem altas, muitas armas a nos apontar.
A escuridão da noite nos traz desespero. Muitos não se contêm, vão pra droga e se enganar. As muralhas gigantes nos separam do mundo, mas o crente em Jesus tem pra onde apelar. O caminho para o céu não existe muralha. É só aceitar a Cristo e a tua vida mudar. É difícil ser crente em uma prisão. Foi ali onde Deus transformou o meu coração. Me deu nova vida e os meus pecados Ele redimiu. E hoje estou livre louvando ao meu Salvador. Às 6 horas da tarde chegava a tristeza, muitas vezes tão grande que até chorava. Mas Jesus bem pertinho de mim me falava: oh, não temas, meu servo, eu estou ao seu lado. Dentro da minha cela pela madrugada, enquanto outros dormiam, Jesus me chamava. Eu falava pra Ele da minha aflição, muitas vezes em visão eu lhe contemplava.